Sabe, minha filha, quando a gente chega na minha idade, 85 anos nas costas, tem muita história para contar. Umas bonitas, outras tristes, mas tem umas que marcam a vida da gente igual ferro quente. Essa que vou te contar agora, carrego comigo há 60 anos, e ainda me dói no peito quando lembro. Era 1965. Eu tinha 25 anos, já era viúva fazia quase um ano. Meu Antônio, Deus o tenha, morreu num acidente na obra onde trabalhava. Caiu do andaime, me deixou sozinha com 3 filhos pequenos, Maria José com 12 anos, Manuel com 7 e João com 4. A vida já era dura com o Antônio, imagina sem ele. Antes de tudo acontecer, o Manuel tinha ficado muito doente. Uma febre que não passava, definhando na cama, amarelinho que dava dó. Levei em curandeira, em médico da cidade, nada adiantava. Benzi, rezei, chorei muito. Numa noite que pensei que ia perder meu filho, fiz uma promessa de joelhos. Se meu Manuel sarasse, eu levava ele para agradecer na Romaria de Bom Jesus, nem que tivesse que andar léguas. É que nós, gente simples do interior, tínhamos muita fé. E não é que o menino melhorou? Foi se recuperando devagarzinho. Eu não tinha dúvida, era milagre do santo. Promessa é dívida, minha filha. Passou um ano, juntei cada tostão que podia, fazendo faxina nas casas das madames, lavando roupa para fora, até costura eu pegava, mesmo não sendo muito boa nisso. Quando chegou o mês da Romaria, arrumei uma trouxa com nossas coisas, peguei os 3 meninos e embarcamos num pau de arara. Meu Deus, que viagem sofrida! Poeira, sol quente, estrada esburacada. As crianças reclamavam, mas eu dizia, é sacrifício pro santo, meus filhos. Quanto mais difícil, mais valor tem. Chegamos na cidade da Romaria já no finalzinho da tarde. Nunca tinha visto tanta gente junta, barracas de lona por todo lado, vendedores gritando, fiéis cantando e rezando. O cheiro de vela e incenso misturava com o de comida. Tinha pamonha, canjica, beiju, tudo que é quitute. Os olhos dos meninos brilhavam. Armamos nosso cantinho para dormir debaixo de uma lona emprestada, junto com outras famílias. O chão era duro, mas com o cansaço da viagem, as crianças logo pegaram no sono. Eu fiquei acordada, olhando as estrelas, agradecendo a cura do meu filho e rezando para nossa vidinha melhorar. Mal sabia eu que no dia seguinte começaria o maior tormento que uma mãe pode passar nessa vida. Deus é bom, mas seus caminhos às vezes são difíceis de entender. Será que foi para me testar? Até hoje me pergunto. Acordamos cedinho com o barulho da romaria que já começava. Dei café com um pedaço de pão duro para os meninos e repeti 1000 vezes. Vocês não se afastem de mim. Me deem as mãos sempre. Não soltem por nada. Arrumei os 3. Maria José com um vestidinho de chita azul que eu tinha costurado. Manuel com uma camisa branca e calça curta. E o pequeno João com a roupinha herdada do irmão, já meio puída. Penteei o cabelo deles com água e passei um pouquinho de óleo de coco que tinha trazido num vidrinho. Queria que eles estivessem bonitos pro santo. O dia estava quente que só vendo. O sol rachava as pedras e o povo se apertava nas ruas estreitas que levavam ao santuário de Bom Jesus da Lapa. Aquela imponente formação rochosa à beira do rio São Francisco, com suas grutas transformadas em igreja, já atraía romeiros de todo o Brasil. Fomos andando devagarzinho, eu com João no colo, já que era pequeno demais para toda aquela caminhada, e segurando firme a mão do Manuel. Maria José ia na frente abrindo o caminho. Quando finalmente avistamos a entrada da gruta principal, com sua fachada entalhada na rocha, fiquei emocionada. Era ali que nosso Senhor Bom Jesus tinha curado meu filho, e eu vinha agradecer como tinha prometido. Me ajoelhei nos degraus de pedra, era parte da minha promessa, subir de joelhos todos os degraus até chegar à entrada sagrada. Segurem nas minhas saias e venham comigo, falei para os meninos, e comecei a subir, um degrau de cada vez, sentindo a pedra quente machucando meus joelhos. À minha volta, outros fiéis faziam o mesmo sacrifício, alguns chorando, outros cantando hinos. A dor era grande, mas a gratidão era maior. Afinal, meu Manuel tinha sido salvo pela intercessão do Bom Jesus, e nenhum sacrifício era demais para agradecer esse milagre.
Conseguimos chegar perto do altar e agradecer. O Manuel olhava tudo com aqueles olhos curiosos dele, apontando para os santos, para as velas, para o teto pintado. Era um menino esperto, vivia perguntando as coisas. Foi quando começou a procissão, o povo saindo da igreja, acompanhando a imagem do santo que os homens carregavam no andor, uma multidão se apertando, empurrando, querendo tocar a imagem. Eu segurava os meninos com toda a força, Maria José de um lado, Manuel do outro, e o João no colo. Mas aí, minha filha, aconteceu. Um empurrão mais forte, a multidão apertando de todo lado, e quando dei por mim, a mãozinha do Manuel não estava mais na minha. Foi questão de segundos. Olhei para os lados desesperada. Manuel, Manuelzinho. Gritei com toda a força, mas minha voz se perdia no meio dos cânticos e rezas. O povo continuava andando, me empurrando. Eu tentava voltar, mas era impossível. Maria José começou a chorar, o João se agarrou no meu pescoço, assustado com meus gritos. Consegui sair um pouco da multidão e comecei a correr de um lado para o outro. Viram um menino? Meu filho, 7 anos, camisa branca, cabelo preto. Perguntava para todo mundo. Alguns tentaram ajudar, outros só balançavam a cabeça com pena. O resto daquele dia foi um pesadelo que parecia não ter fim. Corri toda a cidade, voltei ao santuário 1000 vezes, fui em cada beco, em cada barraca. A noite caiu e nada do meu Manuel. Fui até a delegacia, um quartinho pequeno com um delegado de bigode que nem levantou os olhos do papel quando falei. Todo ano some criança na romaria, dona. Amanhã aparece. Criança se perde, mas se acha. Mas não era qualquer criança. Era o meu filho, o menino que eu tinha feito promessa para curar. O menino que o santo tinha salvado da doença. Como podia estar perdido agora? Voltei para nossa barraca já de noite, os outros 2 filhos cansados, com fome e assustados. Maria José, mesmo novinha, cuidou do irmão pequeno enquanto eu saía de novo para procurar. Passei a noite inteira andando pela cidade, gritando o nome dele até minha garganta ficar em carne viva. Aquele dia nunca terminou para mim. Na verdade, ele durou 25 anos. No dia seguinte, a romaria continuava como se nada tivesse acontecido. Para todo aquele povo, era só mais um dia de festa. Para mim, era o 2º dia do meu inferno. Voltei à delegacia logo cedo. O mesmo delegado, com a mesma cara de pouco caso, me mandou esperar. Fiquei horas sentada num banco de madeira, ouvindo o barulho da sineta toda vez que alguém entrava. Cada vez que aquela porta abria, meu coração disparava, pensando que podia ser alguém trazendo notícia do meu Manuel. A senhora tem foto do menino? Perguntou finalmente o delegado. Eu tinha uma única foto 3x4 em preto e branco, que tinha tirado para a matrícula da escola. Tirei do seio onde guardava junto com o dinheiro e mostrei. O delegado olhou sem muito interesse e rabiscou alguma coisa num papel. Vamos ver o que podemos fazer. Mas a romaria acaba amanhã, todo mundo vai embora. Criança desaparecida aqui é comum. Às vezes está perdida, às vezes cai no rio, às vezes... Bem, tem gente que leva também. Aquelas palavras entraram como uma faca no meu peito. Caí no rio... Gente que leva. Como assim? Ele deu de ombros. Tem cigano por essas bandas. Tem gente que pega a criança para pedir esmola em outro lugar. Tem os traficantes. Saí de lá mais desesperada ainda. Consegui convencer alguns romeiros a me ajudarem nas buscas. Um senhor de idade, seu Raimundo, foi especialmente bondoso. Me ajudou a espalhar a notícia, a perguntar nas barracas, até subiu num caixote para falar do meu menino para o povo que passava. Os dias foram passando, e a cidade começou a esvaziar. A romaria tinha acabado. Gastei o pouco dinheiro que tinha num quartinho de pensão para ficar mais uns dias com as crianças. Maria José, mesmo tão nova, se tornou minha força. Cuidava do João, conseguia comida, enquanto eu passava o dia inteiro na rua. Procurei em cada canto nas margens do rio, nos becos, nas estradas de saída da cidade. Falei com motoristas de caminhão, com vendedores ambulantes, com todos que podiam ter visto alguma coisa. As histórias que ouvi nesses dias me davam calafrio, que tinha uma rede que roubava crianças pro exterior,
que tinha gente rica que comprava menino para criar como filho, que tinha bandidos que sequestravam para retirar os órgãos, que tinha até quem usasse para coisa de macumba. Eu não queria acreditar nessas coisas. No meu coração, sentia que meu filho estava vivo em algum lugar. Depois de uma semana, o dinheiro acabou. Não podia mais ficar na cidade com os outros 2 filhos. Era um dilema que cortava minha alma, como deixar a cidade sem meu Manuel, mas como ficar sem condições de cuidar dos outros. O delegado me chamou um dia antes de eu partir. Olha, dona, deixa seu endereço. Se aparecer alguma coisa a gente manda recado. Mas não se iluda muito não. Deixei a foto do Manuel, meu endereço, e parti com o coração em pedaços. No ônibus de volta, o João dormiu no meu colo. Maria José ficou olhando pela janela, quietinha. De vez em quando me olhava e dizia baixinho, vamos achar ele, mãe. Vamos sim. Eu queria ter a fé daquela menina. Mas uma voz dentro de mim dizia que nada seria como antes. E não foi mesmo. Voltar para casa sem o Manuel foi como entrar num pesadelo que não acabava nunca. Os vizinhos vinham perguntar, uns por curiosidade, outros por compaixão verdadeira. O pior eram as crianças da rua, que sempre brincavam com ele perguntando, cadê o Manuel, Dona Josefa? Ele não voltou? Como explicar para eles o que nem eu entendia? Como seguir a vida com um pedaço arrancado de mim? Mas a vida não para por causa da nossa dor. Tinha 2 filhos para criar, comida para pôr na mesa. Aumentei as horas de trabalho, lavando, passando, fazendo faxina. Chegava em casa tão cansada que mal podia ficar em pé, mas ainda arrumava energia para escrever cartas. Escrevi para todas as delegacias das cidades vizinhas, para igrejas, para programa de rádio. A Maria José me ajudava porque minha letra não era boa. Só tinha estudado até o 2º ano. Mandamos dezenas de cartas. A maioria ficou sem resposta. Uma vez por mês, juntava cada centavo que conseguia economizar e voltava à cidade da Romaria. Deixava os meninos com uma vizinha boa, Dona Rosa, e ia sozinha para poder procurar mais livremente. Cada vez que voltava de mãos vazias, era um novo luto. Os anos foram passando. A Maria José cresceu, virou moça. Era boa aluna, inteligente, mas carregava uma tristeza no olhar. É culpa minha, mãe. Ela me disse um dia. Eu devia ter cuidado melhor do Manuelzinho. Deus me perdoe, mas nos momentos mais escuros, já tinha pensado o mesmo. Se ela tivesse segurado a mão dele também, mas que direito eu tinha de culpar uma menina de 13 anos? A culpa era minha, só minha. O João cresceu sem quase lembrar do irmão. De vez em quando, pegava um brinquedo, um carrinho de madeira que o Antônio tinha feito, e perguntava. Era dele, né, mãe? Eu só conseguia balançar a cabeça com medo de que minha voz quebrasse. Em 1970 tomei uma decisão difícil, vender nossa casinha e mudar para a capital. A vida no interior não dava perspectiva para os meninos, e eu ainda tinha esperança de encontrar mais recursos para continuar a busca. Quem sabe na cidade grande, com delegacias maiores, jornais, talvez até a televisão pudesse ajudar. Nos mudamos para uma favela na periferia da capital. Uma casa pequena, mas que dava para nós 3. Foi o que consegui comprar com o dinheiro da venda da nossa antiga casa. Consegui trabalho como doméstica na casa de Dona Helena, uma professora que morava sozinha. Foi um anjo na nossa vida. Quando soube da minha história, prometeu me ajudar. A senhora precisa aprender a ler e escrever direito, Dona Josefa, ela me disse, para poder buscar seu filho com mais força. Nos fins de tarde, depois que eu terminava o serviço, ela me dava aulas. Aos poucos comecei a decifrar melhor as letras dos jornais, a escrever cartas com minha própria mão. Cada nova habilidade era uma arma a mais na minha busca. Todo mês, colocava um pequeno anúncio num jornal popular. Procura-se menino Manuel dos Santos, desaparecido na Romaria de Bom Jesus em 1965. Quem tiver informações procurar Josefa na... E dava meu endereço. Gastava um dinheiro que fazia falta em casa, mas não podia parar. Se parasse, seria como aceitar que ele estava morto. E no meu coração de mãe, sabia que não estava. Sabe, eu tinha a pensão do meu marido, mas era pouco.
Mas graças a Deus a comida básica nunca faltou na mesa. A vida seguia mais quebrada. Como um prato que se cola depois de cair, nunca mais fica igual. Os anos 70 foram tempos duros no Brasil, minha filha. A gente pobre sempre sofre mais, não importa quem esteja mandando. Mas para quem procurava um desaparecido ficou ainda pior. Ninguém queria mexer com esse assunto. Maria José se casou cedo, com 17 anos. Um rapaz bom, trabalhador, mas que morava longe. Acho que ela queria distância daquela dor constante que era nossa casa. Não culpo minha filha. Cada um carrega o peso como pode. O João deu trabalho na adolescência. Revoltado, brigava na escola, não queria estudar. Uma vez, bêbado, me gritou: "A senhora só pensa nele." E eu tô aqui. Chorei a noite toda depois disso. Era verdade. O Manuel ausente às vezes parecia mais presente que os filhos que ficaram. Foi em 75 que conheci outras mães que também procuravam seus filhos. Algumas por causa da política. Jovens que tinham sumido após serem levados por homens do governo. Outras com histórias parecidas com a minha, crianças que desapareceram em situações estranhas. Começamos a nos reunir, trocar informações. Foi quando ouvi pela primeira vez rumores mais concretos sobre adoções ilegais. Uma assistente social aposentada nos contou que existia todo um esquema de fornecimento de crianças para famílias ricas que não podiam ter filhos. Eles procuram crianças saudáveis, bonitas, de preferência claras, ela explicou. Grandes eventos como romarias são lugares perfeitos. Muita gente, confusão, crianças de famílias pobres que demoram a ter recursos para fazer uma busca efetiva. Lembro de sentir um calafrio. Meu Manuel era um menino bonito, pele clara, puxando para o pai. E se a ideia de que meu filho pudesse estar vivo, sendo criado por outra família, me dava uma esperança dolorosa. Nessa época, Dona Helena, além de me ensinar a ler melhor, começou a me ajudar de outras formas. Me dava os jornais da semana inteira, que chegava para ela todos os dias, onde eu procurava qualquer notícia sobre crianças desaparecidas e encontradas. Todo domingo depois da missa, o padre deixava que eu colocasse um cartazinho com a foto do Manuel no mural da igreja. "Quem vir esse menino, por favor, avise Dona Josefa", dizia embaixo. Eu recortava reportagens de jornal sobre casos parecidos, guardava tudo numa pasta. Uma noite, o João me encontrou dormindo com a pasta no colo. "Mãe", ele disse, com uma voz mais madura do que seus 16 anos, "a senhora acha mesmo que vai encontrar ele?" "Acho não, meu filho. Tenho certeza. Mãe sente essas coisas." Não sei se acreditava realmente ou se era só o que precisava dizer para seguir em frente. Às vezes, a esperança é a única coisa que nos mantém de pé. Em 79, formamos uma associação de familiares de desaparecidos. Éramos 15 mulheres e 2 homens. Todos com histórias de quebrar o coração. Fazíamos panfletos num mimeógrafo velho, o cheiro forte de tinta azul impregnando nossas mãos. Foi lá que conheci Margarida, que tinha perdido a filha de 5 anos num circo. Viramos amigas, unidas pela mesma dor. Ela tomava uns remédios fortes para nervos, que às vezes me oferecia. Comecei a tomar também. Ajudava a dormir, a não pensar tanto. Na associação, as histórias que ouvíamos sobre adoções ilegais se tornavam cada vez mais detalhadas. Soubemos de médicos e advogados envolvidos, de cartórios que faziam registros falsos, de políticos que importavam crianças do Nordeste e as registravam como filhos legítimos. "Essas pessoas têm poder", dizia Dr. Silveira, um advogado aposentado que nos ajudava de graça. "Não será fácil provar nada contra elas, mesmo que encontrem seus filhos." Eu não queria processo, não queria vingança, só queria meu filho de volta, mesmo sabendo que ele já não era mais o menininho de 7 anos que tinha sumido. Agora era um rapaz de 20 e tantos anos. Será que se lembraria de mim? Da sua vida antes? Essas perguntas me mantinham acordada à noite, olhando para o teto, imaginando como seria o reencontro, se um dia acontecesse. O tempo passava. O João cresceu, se formou técnico em eletrônica, casou, me deu 2 netos. A Maria José já tinha 3 filhos, mas morava tão longe que eu mal os conhecia. A vida seguia.
Nossa associação continuava ativa, mas éramos cada vez menos pessoas. Algumas tinham encontrado seus desaparecidos, nem sempre com finais felizes. Outras tinham desistido, aceitado a perda. Algumas tinham morrido levando a dor para o túmulo. Eu continuava. Mais devagar talvez, com menos energia, mas nunca tinha deixado de procurar. Uma parte de mim ainda esperava pelo milagre. E foi em 91 que ele aconteceu. Estava folheando um jornal, como fazia todas as manhãs. Uma reportagem sobre políticos jovens que estavam se destacando no país chamou minha atenção. Havia fotos de alguns deles, sorrindo confiantes em seus ternos caros. Foi quando meu coração parou. Um dos rostos na página me encarava com os mesmos olhos do meu Antônio. O mesmo formato de rosto, o mesmo queixo, até o jeito de sorrir de lado. Embaixo da foto, a legenda: Carlos Mendonça Filho, 33 anos, promissor deputado estadual, filho do senador Roberto Mendonça. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o jornal. Era ele. Não tinha a menor dúvida. Meu Manuel, agora chamado Carlos, vivo, bem vestido, educado, e filho de um senador. Corri para o telefone público da esquina e liguei para Dona Helena, que já estava aposentada, mas continuava sendo minha maior apoiadora. Achei ele, Dona Helena. Achei meu filho. No mesmo dia, ela veio me buscar de carro e fomos até a redação do jornal. Conseguimos falar com um jornalista jovem, o Cláudio, que parecia genuinamente interessado na história. A senhora tem certeza? Isso é uma acusação muito séria, contra uma família poderosa. Tenho mais certeza disso do que de qualquer coisa na vida, respondi. Esse é meu filho. Olha a foto dele pequeno. Olha a foto do pai dele. É o mesmo sangue. O Cláudio olhou as fotos por um longo tempo. Realmente a semelhança é impressionante, ele concordou. Vou investigar discretamente. Me dê alguns dias. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Não conseguia dormir, mal comia. A ideia de que meu filho estava vivo, a poucos quilômetros de mim, era quase insuportável. Queria sair correndo, bater na porta daquela família, gritar: me devolve meu filho, mas sabia que não podia fazer isso. O Cláudio voltou uma semana depois com informações preciosas. O Carlos é oficialmente filho adotivo dos Mendonça, ele explicou. Segundo os registros, foi adotado em 1965, quando tinha aproximadamente 7 anos, de um orfanato no interior do estado. Mas estive nesse orfanato, e não há registros dele lá. Na verdade, há indícios de que vários papéis foram falsificados. E tem mais, continuou ele. Conversei com um ex-motorista da família que se lembrava da época. Ele me contou que o senador e a esposa voltaram de uma viagem ao Nordeste com um menino. Disseram a todos que tinham decidido adotar uma criança durante a viagem, que tinham se apaixonado pelo garoto num orfanato. Mas ele nunca acreditou muito nessa história. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Tudo se encaixava. O que fazemos agora? Perguntei. Precisamos de um advogado bom e de provas mais sólidas, disse Dona Helena. E precisamos ser muito cuidadosos. Essas pessoas têm muito poder. Foi assim que chegamos ao Dr. Silveira, que mesmo já velho e doente, aceitou nos ajudar. É o caso da minha vida, ele disse. Sempre soube que essas coisas aconteciam, mas nunca tive provas suficientes. Começamos a juntar tudo, minhas denúncias antigas, a foto do Manuel pequeno, a certidão de nascimento original, depoimentos de vizinhos que conheceram ele pequeno. O Cláudio usou seus contatos para descobrir mais sobre a suposta adoção. Foi quando decidimos dar o passo mais difícil, entrar em contato com a família Mendonça. Dr. Silveira escreveu uma carta formal, explicando a situação, pedindo um encontro para discutir o assunto, de forma discreta e respeitosa. Eu tremia ao assinar aquele papel. Depois de 25 anos, era o mais perto que tinha chegado do meu filho. A resposta veio na forma de 2 homens de terno que apareceram na porta da minha casa 3 dias depois. A família Mendonça exige que a senhora pare com essas acusações absurdas, disse um deles, com voz fria. Isso pode ser considerado difamação,
e a senhora pode ter sérios problemas. Mas eu já não tinha medo. Diga ao senador que não quero criar problemas. Só quero ver meu filho. Os homens foram embora com ameaças veladas. 2 dias depois, quando voltava da feira, encontrei um envelope preso na porta de casa. Era um papel fino, de qualidade, o tipo que gente como eu nunca usava. Dentro, um bilhete escrito com letra bonita: Senhora Josefa dos Santos, tomei conhecimento de suas alegações. Gostaria de conversar pessoalmente. Estarei amanhã às 14 horas no escritório do Dr. Silveira. Carlos Mendonça. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. Corri até a casa do Dr. Silveira para confirmar se era verdade. Ele assentiu. Sério. É verdade, dona Josefa. O rapaz me procurou. Quero ouvir o que a senhora tem a dizer. Meu filho queria me ver. Depois de 25 anos, meu filho queria me ver. Não dormi nada na noite anterior. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Imaginei 1000 vezes como seria ver meu menino depois de tantos anos. Em meus sonhos, a gente se abraçava, ele me chamava de mãe, voltava para casa comigo. Mas no fundo eu sabia que não seria assim tão simples. Cheguei bem cedo ao escritório do Dr. Silveira, acompanhada por Dona Helena. Tinha lavado meu único vestido bom, aquele de florzinhas azuis, que guardava para ocasiões especiais. Passei um pente no cabelo, tentei arrumar como pude, passei um batom clarinho. Queria que meu filho me visse como uma mãe de respeito, não como uma pobre coitada. Quando ele entrou na sala, meus joelhos quase fraquejaram. Meu Deus, como era parecido com o Antônio. Alto, forte, o mesmo jeito de andar, mas as roupas finas e o jeito de falar mostravam que vinha de outro mundo muito diferente do nosso. Vinha com um homem mais velho, todo engomadinho, que logo se apresentou como advogado. Nossos olhos se encontraram e não aguentei. Levantei de supetão e fui em sua direção, braços abertos, lágrimas já escorrendo. Meu filho, meu Manuelzinho. O advogado se colocou entre nós, como um guarda-costas que protegesse o rapaz de algum bandido. Senhora, por favor, vamos manter a calma. Estamos aqui apenas para ouvir o que a senhora tem a dizer. O moço, meu filho, parecia desconcertado. Não se afastou como advogado, mas ficou ali, parado, sem saber como reagir. Olhou para mim com uma expressão confusa, meio assustada. Vi que estendi os braços para um estranho. Deixei os braços caírem, envergonhada. Desculpe, murmurei, voltando ao meu lugar. É que o senhor é muito parecido com o pai do meu Manuel. Meu nome é Carlos, ele disse com voz educada, mas firme. Sentou-se a uma distância segura. Carlos Mendonça. E estou aqui para entender essas alegações. A conversa foi dura. O advogado fazia perguntas como se eu fosse alguma criminosa. Como eu podia provar que ele era meu filho? Por que só agora, depois de tanto tempo, eu aparecia? Será que não era só uma tentativa de conseguir dinheiro da família Mendonça? Engoli o choro e contei tudo desde o começo. A Romaria de Bom Jesus da Lapa em 65, o sumiço na multidão, as buscas desesperadas, os anos tentando qualquer pista. Mostrei a foto amarelada do Manuel aos 7 anos, os boletins de ocorrência, recortes de jornal com anúncios que eu tinha colocado ao longo dos anos. Olhe bem para a foto do seu pai, falei, mostrando a única fotografia que tinha de Antônio. Todo mundo dizia que o senhor era a cara dele. E então, falei de coisas que só uma mãe saberia. O senhor tem uma marquinha de nascença atrás da orelha direita, do tamanho de um grão de feijão. Quando era pequeno, comia manga verde com sal, mesmo eu dizendo que ia dar dor de barriga. E tinha medo de trovão, se escondia embaixo da cama toda vez que o céu escurecia. Vi quando ele instintivamente levou a mão à orelha. A marca ainda estava lá. Isso não prova nada, disse o advogado. Coincidências acontecem. Não estou aqui para acusar ninguém, respondi. Só quero que meu filho saiba a verdade sobre sua origem. Carlos, era difícil pensar nele com esse nome. Ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, olhou para o advogado. Quero falar com ela a sós. O advogado tentou argumentar, mas ele foi firme. Dona Helena e o advogado saíram,
nos deixando sozinhos na sala. O tic-tac do relógio na parede parecia ensurdecedor. A senhora realmente acredita que sou seu filho? Ele perguntou finalmente. Não acredito. Eu sei. Uma mãe sabe, filho. Ele se levantou e andou pela sala. Parecia agitado, confuso. Cresci numa família boa, ele disse. Tive educação, oportunidades, amor. Meus pais, os Mendonça, sempre me trataram como filho verdadeiro, mesmo sendo adotado. Fico feliz que tenha sido bem tratado, respondi, sentindo uma dor aguda ao ouvir ele chamar outros de pais. Sempre rezei por isso, quando imaginava que estava vivo em algum lugar. Se o que a senhora diz é verdade, ele hesitou. Isso significa que eles mentiram para mim a vida toda, que talvez tenham me tirado da senhora. Não estou aqui para julgar ninguém, filho. Só queria te encontrar antes de morrer. Saber que está bem. Ele se virou para mim, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Preciso de tempo, ele disse finalmente. Preciso pensar, se o que a senhora diz é verdade. É muita coisa para processar. Entendo, respondi, engolindo o nó na garganta. Queria abraçar ele, mas sentia que ainda não era o momento. Leve o tempo que precisar. Antes de sair, ele parou na porta e me olhou uma última vez. A senhora tem outros filhos? Sim, Maria José e João. Seus irmãos. Eles nunca perderam a esperança de te encontrar. Ele assentiu levemente e saiu. O perfume caro que usava ficou no ar, tão diferente do cheiro de sabão de coco e terra que marcou sua infância. Quando fiquei sozinha, chorei tanto, mais tanto. Tinha encontrado meu filho, mas aquele não era exatamente o encontro que sonhei tantas vezes para nós dois. Ele era um estranho para mim, assim como eu era uma estranha para ele. Passou um mês sem notícias. Foi o mês mais angustiante desde o desaparecimento. O encontro tinha reaberto feridas que mal tinham cicatrizado. Procurei os irmãos dele, contei tudo. E todos eles ficaram assim como eu, na espera, na maior aflição. Então, numa tarde de domingo, um carro importado parou na frente de casa. Até os vizinhos todos saíram para olhar. O motorista desceu, todo empertigado, e perguntou se eu era Dona Josefa dos Santos. Quando confirmei, me entregou um envelope. Dentro, tinha um bilhete escrito em papel fino, com aquela letra bonita, eu sabia, era dele. Senhora Josefa, gostaria de encontrar a senhora novamente. Estarei no restaurante Cruzeiro às 14 horas do próximo domingo. Mandarei um carro buscar a senhora. Carlos Mendonça. Meu coração disparou. Durante a semana quase não consegui dormir, imaginando o que ele queria. Dona Helena me emprestou um vestido melhor que o meu para o encontro. Não queria repetir aquele. Quando o carro veio me buscar, estava nervosa demais para falar. O motorista me levou para um restaurante chique no centro, desses que eu só via pela vitrine. Fiquei deslocada ali, com um vestido emprestado entre pessoas ricas e elegantes. Mas não me importei. Meu filho estava do outro lado de uma mesa me olhando diferente dessa vez, sem o advogado ao lado. Passei esse tempo pensando muito, ele disse, a voz mais baixa que antes. Conversei com eles. Os Mendonça. Fez uma pausa, como se fosse difícil continuar. Primeiro negaram tudo, mas depois minha mãe adotiva começou a chorar. Me contou que eles tinham mentido todos esses anos. Meu coração começou a bater tão forte que achei que ia desmaiar. Apertei o guardanapo na mão até os nós dos dedos ficarem brancos. Eles nunca me adotaram de orfanato nenhum, ele continuou, olhando pela janela como se não suportasse me encarar. Estavam na Romaria de Bom Jesus. Me viram perdido, chorando. Minha mãe adotiva não podia ter filhos. Tinha perdido 3 bebês. Quando me viu, disse que foi como se Deus tivesse respondido suas orações. Uma lágrima desceu pelo meu rosto. Não consegui segurar. Anos e anos de dor, de busca, de não saber se meu filho estava vivo ou morto, passando fome ou sendo maltratado. E tudo porque alguém decidiu que podia simplesmente levar ele para casa, como quem pega um cachorrinho abandonado na rua. Eles me levaram, ele disse, agora me olhando nos olhos. Não procuraram saber de quem eu era filho. Não perguntaram a ninguém. Apenas me colocaram no carro,
e foram embora. Meu pai não era senador naquela época, mas já conhecia pessoas que fizeram documentos novos para mim. Ficamos em silêncio. O que se diz numa hora dessas? 25 anos de vida roubados. Meus, dele, dos irmãos. Trouxe uma coisa, ele disse de repente, e tirou uma fotografia da carteira. Achei nos guardados da minha mãe adotiva. Deve ser de pouco tempo depois que cheguei na casa deles. A foto mostrava um menininho, de uns 9 anos. Cabelo bem penteado, roupas finas, sentado num sofá cheio de almofadas. Mas era o meu Manuel. Os mesmos olhos do pai. O mesmo jeito de segurar as mãos no colo, como o Antônio fazia quando estava nervoso. Meu Deus! Foi só o que consegui dizer, a voz quase sumindo. É você mesmo, filho. Eu tremia. Segurei a foto como se fosse feita de ouro, querendo guardar aquela imagem do meu menino que nunca vi crescer. Tem mais, ele disse, tocando de leve a orelha direita. A senhora falou de uma marca de nascença. Está aqui, atrás da orelha. Como a senhora poderia saber disso se não fosse? Ele não completou. Não precisava. Os dois sabíamos o que aquilo significava. E manga verde com sal, ele continuou, um pequeno sorriso aparecendo pela primeira vez. Ninguém entende como eu gosto disso. Minha esposa acha a coisa mais estranha do mundo. Mas eu realmente gosto desde pequeno, desde que me lembro. Era seu pai que te dava, falei, a voz embargada de emoção. O Antônio, ele também adorava. Comia com limão e sal, bem verdinha. Nos olhamos sem dizer nada, deixando a verdade assentar entre nós como poeira depois da tempestade. De repente, ele esticou as mãos em minha direção, deixando sobre a mesa, palmas para cima. Foi um gesto pequeno, tímido, mas para mim foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Estendi minhas mãos trêmulas e segurei as dele. Mãos de homem, tão diferentes daquelas mãozinhas de menino que eu segurava na romaria, mas eram as mãos do meu filho. 25 anos depois, eu estava segurando as mãos do meu filho de novo. Ficamos assim um tempo, sem falar nada, só sentindo aquele primeiro toque de verdade. Então ele respirou fundo e perguntou: o que a senhora quer agora? Dinheiro? Processo contra eles. Soltei suas mãos como se tivessem me queimado. Aquilo doeu mais que todos os anos de busca. Nunca quis nada disso. Falei, engolindo as lágrimas. Só queria saber se meu filho estava vivo, se tinha comida, se estava bem tratado. Só queria poder dormir uma noite sem acordar procurando você pela casa. Ele baixou os olhos, envergonhado. Me desculpe, murmurou. É que não consigo entender como alguém não quer nada da nossa família. Todo mundo sempre quer algo de nós. A única coisa que quero é que você saiba a verdade, respondi. Que nunca foi abandonado, que foi procurado por 25 anos, em cada romaria, em cada notícia de jornal, em cada criança na rua que parecia com você. Que tem uma mãe, irmãos, sobrinhos, uma família que nunca deixou de esperar por você. Ele ficou quieto. Vi que seus olhos estavam marejados. Minha mãe adotiva está arrasada, ele disse finalmente. Ela chora o tempo todo. Tem medo que eu a odeie pelo que fizeram, que eu nunca mais queira vê-la. Tem medo de me perder. Senti uma pontada no peito. Por mais raiva que eu tivesse daquela mulher que levou meu filho, ela também o amava. Ela também era mãe. Não quero destruir sua família, falei baixinho. Só quero fazer parte da sua vida de alguma forma. Foi então que ele me olhou de um jeito diferente. Um olhar que me lembrou tanto do meu menino de 7 anos, que meu coração quase não aguentou. Acho que posso tentar isso, ele disse, com um pequeno sorriso. Depois pegou o cardápio, e deu para mim. Depois de um tempo perguntou: a senhora já decidiu o que vai comer? Olhei para aquele livrinho cheio de nomes esquisitos, letras pequenas que mal conseguia enxergar. Eram pratos que eu nem sabia pronunciar, preços que dariam para comprar comida para a semana toda lá em casa. Pode escolher para mim, filho, falei, baixando o cardápio. Não conheço essas comidas. Ele chamou o garçom e pediu coisas que eu nem entendi o nome. Quando a comida chegou, igual para nós dois, nunca tinha visto nada igual. Um prato colorido, com um molho que cheirava tão bem que me deu água na boca. Pode comer, ele disse.
notando minha hesitação. Acho que a senhora vai gostar. Experimentei devagar. O sabor era diferente de tudo que já tinha provado. Logo estava comendo com gosto, quase lambendo os beiços como criança. Gostou? Ele perguntou, parecendo satisfeito. Muito bom, respondi, limpando a boca no guardanapo. Ele respirou fundo, como quem toma coragem. Tem mais uma coisa que eu queria dizer, falou, mexendo no garfo. É sobre minha família. Meu coração apertou. Será que ia dizer que não queria mais me ver? Tenho 4 filhos, ele continuou. 3 meninos e uma menina. O mais velho tem 12 anos, depois vem os gêmeos de 8, e a caçula tem 5. Fiquei paralisada. 4 netos, e ainda gêmeos, e minha esposa, ele continuou. A voz embargando um pouco, me está grávida de 6 meses. As lágrimas vieram tão rápido, que nem tive tempo de segurar. 5 netos. Eu, que pensei que nunca mais veria meu filho, agora descobria que tinha uma família inteira que nem conhecia. Meu Deus, foi só o que consegui dizer, as mãos tremendo. Meu Deus do céu. Eles não sabem nada sobre a senhora ainda, ele disse. Contei apenas para minha esposa, que inclusive me incentivou a descobrir meu passado e conhecer a senhora. Mas quero que conheçam todos. Se a senhora quiser, claro. Não consegui responder. Era demais para assimilar de uma vez. Tantos anos de vazio, e agora essa abundância de vida, de família, de futuro. As lágrimas corriam pelo meu rosto, e eu nem me importava em enxugar. Era muita emoção. Vi que os olhos dele também estavam marejados. Posso mostrar uma foto? Ele perguntou, pegando a carteira de novo. Assenti sem conseguir falar. Ele tirou uma foto onde estava com uma mulher bonita de cabelos claros e 4 crianças sorridentes. Uma família linda, são meus netos. Falei tocando a foto com a ponta dos dedos. Meus netinhos. Alguma coisa rompeu dentro dele naquele momento. Vi uma lágrima escorrer por seu rosto, depois outra. Não pensei 2 vezes. Levantei da cadeira sem me importar com as pessoas olhando, sem ligar para o restaurante chique nem para os garçons de nariz empinado. Nada mais importava. Ele também se levantou, meio sem jeito, dava para ver que estava com vergonha, mas não resistiu. E ali, entre as mesas daquele restaurante caro, finalmente abracei meu filho depois de 25 anos. Fechei os olhos, e por um momento, era como se o tempo não tivesse passado. Meu filho, sussurrei contra seu peito, sentindo seu coração bater junto ao meu. Meu menino. Ele me apertou mais forte, sem se importar com quem estivesse olhando. Mãe, ele disse baixinho pela primeira vez. Os meses seguintes àquele primeiro abraço foram um tempo de descobertas, alegrias e também de ajustes dolorosos. Para meu filho, que continuava se chamando Carlos, era impossível atender pelo nome Manuel depois de tantos anos. Eu precisava aprender a amar o homem que ele tinha se tornado, não o menino que guardei na memória por 25 anos. Na primeira vez que me levou à sua casa, fiquei sem palavras. Nunca tinha entrado num palacete daqueles, com jardins tão grandes que se perdiam de vista, salas enormes com lustres que brilhavam como estrelas presas no teto. O piso era tão brilhante que dava para ver meu rosto refletido nele. Tinha vergonha de pisar, com medo de sujar ou quebrar alguma coisa. A minha casa cabia inteira na sala de entrada daquela mansão. Conhecer meus netos foi a maior emoção depois do reencontro com meu filho. Os gêmeos de 8 anos eram arteiros, corriam pela casa inteira, e logo me adotaram como se me conhecessem desde sempre. A menininha de 5 anos, tímida, ficava escondida atrás da mãe, me olhando com curiosidade. Mas o mais velho, de 12 anos, foi o que mais me marcou. Sério, educado, parecia um homenzinho. Um dia ele chegou da escola e contou, com aquela inocência misturada com a crueldade própria das crianças, que tinha falado aos colegas sobre sua nova avó. Eles riram de mim, ele disse com os olhos marejados. Disseram que agora eu tenho 2 avós, a rica e a pobre. Aquelas palavras me cortaram fundo. Não pela maldade das crianças, mas porque eram verdade. Eu era a avó pobre, a avó da favela, a avó que não podia dar presentes caros nem levar para viagens no exterior.
Meus outros filhos estavam doidos para ver o irmão que voltou. João, meu caçula, foi logo abraçando, nem deu tempo de apresentar direito. Ele se criou ouvindo as histórias do Manuel, e agora podia ver de verdade. Maria José, coitada, chorou que só vendo. Ora agarrava o irmão num abraço, ora ficava quietinha num canto, sem saber o que fazer. A culpa que ela sentiu a vida toda pesava demais. No começo era tudo meio sem jeito, que nem quando a gente conhece parente distante. Mas o sangue chama, isso não tem quem negue. E os meninos, os filhos dele, nossa, esses foi que ajudaram mesmo. As crianças não têm maldade, vão chegando perguntando, querendo saber tudo. Foi assim que os tios e os sobrinhos foram se achegando, cada visita mais perto, cada domingo menos estranho. Foram mais de 2 anos nessa aproximação. Uma tarde Carlos apareceu na minha porta com uma notícia que mudaria tudo de novo. Estamos nos mudando, mãe, ele disse. Compramos uma casa nova. A nossa ficou pequena com um bebê que já anda para todo lado. Senti um aperto no peito. Finalmente tinha me acostumado com a rotina de visitas, com a alegria de ver meus netos correndo pelo quintal aos domingos, com o prazer de preparar a comida que meu filho tanto gostava na infância. E agora tudo mudaria de novo. É mais longe? Perguntei, tentando esconder o medo. Um pouco, ele respondeu, me olhando de um jeito estranho, mas queria mostrar uma coisa para a senhora antes. No dia seguinte, ele me levou para conhecer a casa nova. Era ainda maior que a anterior, com um jardim que parecia um parque, mas ao invés de entrar na casa principal, ele me levou por um caminho lateral, até uma construção menor, anexa à propriedade. O que acha? Ele perguntou, abrindo a porta. Era uma casa completa, bonita. Tinha 2 quartos espaçosos, uma sala clara com janelas grandes, cozinha com armários novos, tudo mobiliado com peças finas, que deviam custar os olhos da minha cara. É para a senhora, ele disse. Quero que venha morar conosco. Fiquei sem palavras. Uma parte de mim queria aceitar na hora, jogar para o alto a vida de luta e privações, os anos de solidão. Mas outra parte hesitava. Minha casinha na favela era pequena e simples, mas era meu canto, conquistado com muito suor, e tinha medo de perder o contato com meus outros filhos, especialmente com João, que ainda morava perto. Preciso pensar, respondi, sentindo o peso da decisão. Voltei para casa com o coração dividido. Carlos instalou um telefone na minha casa para podermos nos falar todos os dias, um luxo que eu nunca tinha sonhado ter. Os vizinhos quase morreram de inveja. Passaram mais ou menos 2 meses de indecisão. Vi a tristeza crescendo nos olhos do meu filho reencontrado cada vez que eu adiava a resposta. Foi João, meu caçula, quem me empurrou para a decisão. Mãe, a senhora tá murcha aqui, ele disse uma noite. Tá na cara que quer ir, e a gente não vai sumir só porque a senhora mudou de casa. Naquela mesma semana fiz as malas. Deixei quase tudo para trás, os móveis velhos, as panelas remendadas, as cortinas desbotadas. Levei apenas os documentos, as fotos, algumas roupas e as lembranças. A vida na casa nova era como um sonho. A cama era tão macia que nas primeiras noites nem conseguia dormir direito, acostumada com o colchão duro. O chuveiro era uma maravilha que jorrava água quente sem precisar de gambiarra. E o melhor, os netos batendo na minha porta toda hora, querendo histórias, querendo colo, querendo aprender a fazer doces como eu fazia. Foi nessa época, quase 1 ano depois da mudança, que ouvi uma batida na porta diferente das que estava acostumada. Os netos nunca batiam, simplesmente entravam correndo e gritando. Meu filho e a nora sempre anunciavam pelo interfone. Ao abrir, me deparei com uma senhora elegante, cabelos grisalhos, perfeitamente arrumados, vestido fino e joias discretas. Reconhecia imediatamente pelos retratos que tinha visto na casa principal. Dava para perceber que ela era uns 20 anos mais velha que eu. Sou Celina Mendonça, ela disse com voz trêmula. A mãe do Carlos. Naquele instante, todos os anos de raiva, de dor, de perda, passaram como um filme na minha cabeça. Ali estava a mulher que tinha levado meu filho, que tinha roubado 25 anos da minha vida.
Milhares de noites em claro, milhares de lágrimas derramadas, tudo por causa dela. Mas quando olhei em seus olhos, não vi a vilã que imaginei por tanto tempo. Vi apenas uma senhora idosa, frágil, consumida pela culpa. Vi o medo nos seus olhos, o tremor em suas mãos, o peso dos anos e dos segredos nas suas costas curvadas. Vim pedir perdão, ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Sei que não mereço, mas não posso morrer com esse peso na consciência. Contra todas as expectativas, contra tudo que poderia imaginar, não senti ódio. Senti compaixão pela dor daquela mulher. Ela amava meu filho tanto quanto eu. Tinha cuidado dele, educado, dado uma vida que eu jamais poderia oferecer. Foi tudo que consegui dizer. Naquela tarde, duas mães choraram juntas pela mesma criança. Uma pelo filho perdido e reencontrado, outra pelo filho que nunca foi realmente seu. No final, nos abraçamos, um abraço desajeitado, tenso, mas que selou uma paz que jamais acreditei ser possível. O pai adotivo, o senador Roberto Mendonça, nunca veio me conhecer. Carlos me disse que ele era um homem orgulhoso, incapaz de admitir seus erros. Só o vi uma vez, de longe, 9 anos depois, no enterro de um irmão dele. Ele abaixou a cabeça quando me viu, e seguiu em outra direção. Não trocamos uma palavra sequer. Com o tempo, Carlos foi descobrindo coisas ruins sobre o mundo da política, onde o pai adotivo o tinha introduzido. Negócios escusos, acordos de bastidores, dinheiro que vinha fácil demais. Um dia, ele tomou a decisão que mudaria o rumo da família novamente. Vou sair da política, ele me disse. Pensei que queria ser como meu pai, até descobrir realmente como ele é. Vou seguir meu próprio caminho. Manuel, que para o mundo continua sendo Carlos, agora está com 67 anos. Seguiu fazendo a diferença. Sempre lutou por causas sociais, especialmente pelos direitos de crianças e famílias vulneráveis. Fundou um instituto que ajuda a encontrar desaparecidos e promove adoções legais e transparentes. Dona Celina e o marido morreram há muitos anos. Maria José vive numa cidade do interior, já é avó também. João mora na mesma casa. Sempre foi um pai dedicado e esposo fiel. Os 2 filhos sempre conversam comigo no WhatsApp. Fazemos videochamada. O Carlos cuida da minha saúde com um zelo que às vezes me irrita, mas que no fundo agradeço. Tenho 7 netos e 15 bisnetos. Nos domingos de almoço em família, quando a casa fica cheia, olho para todos eles e penso em como estive perto de nunca conhecer parte dessa família. Aqueles 25 anos de busca me marcaram de um jeito que nada pode apagar. Às vezes acordo à noite, em pânico, achando que foi tudo um sonho, que meu filho ainda está perdido. Então respiro fundo e agradeço a Deus por ter tido a chance que muitas mães nunca tiveram. Para você que ficou até aqui ouvindo meu relato, acho que te devo uma satisfação. Talvez esteja se perguntando, por que essa mulher não fez uma promessa para encontrar o filho, já que a outra promessa tinha funcionado para curar ele? Pois é, minha filha. A verdade é que depois que o Manuel sumiu, bem ali no santuário, enquanto eu agradecia ao santo por um milagre, minha fé nunca mais foi a mesma. Como acreditar no mesmo santo que tinha curado meu filho da doença, mas não o protegeu na sua própria casa? Nos primeiros anos, até tentei algumas promessas desesperadas, mas quando não via resultado, a revolta só crescia. Quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus e mesmo assim perde o que tem de mais precioso, a fé fica abalada. Anos depois, uma vizinha me convidou para conhecer uma igreja evangélica. Lá aprendi um jeito diferente de falar com Deus, sem intermediários, sem promessas. Entendi que a fé não funciona como uma moeda de troca. Hoje sou evangélica. Leio minha Bíblia todos os dias, e foi essa nova fé que me deu forças nos momentos mais escuros. É engraçado como a vida dá voltas. Perdi um filho, numa romaria católica, e acabei encontrando consolo em outra igreja. Mas Deus é um só, não é mesmo? E foi Ele quem, no final das contas, trouxe meu filho de volta, mesmo depois de tanto tempo. Se isso não é milagre, não sei o que seria. Se você entendeu e respeita a minha opinião, então escreva nos comentários o seguinte:
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta passagem do Salmo 23, versículo 1. O que aprendi com tudo isso? Que a justiça nem sempre vem como esperamos, mas vem. Que o amor de mãe não tem prazo de validade. Que o perdão é difícil, mas necessário para seguir em frente. Também aprendi muito sobre nosso Brasil. Sobre como os pobres são tratados de um jeito e os ricos de outro. Sobre como as leis existem no papel, mas na prática é diferente. Sobre o poder do dinheiro e da influência, mas também sobre solidariedade. Sobre pessoas boas que aparecem no nosso caminho quando mais precisamos. Quando vejo as notícias hoje, com tantas crianças desaparecidas, ainda me dói. Cada caso me lembra do meu próprio desespero. Mas agora, pelo menos, há mais recursos, mais tecnologia, mais consciência. Os tempos mudaram, graças a Deus. Minha filha, não esquece de conferir o livrinho 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas, para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor, tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas, e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.